noite a todos aqui presentes, boa noite, boa tarde, bom dia, quem for nos assistir num outro momento que não esse. É um privilégio estar aqui com vocês nessa noite de estreia, né? Dessa nova programação do Lar Espírita Servos de Maria, trazendo a proposta do estudo do livro Há 2000 anos, de Emmanuel, para começar, e depois seguiremos, se Deus nos abençoar, a tarefa, continuaremos com as outras obras de Emmanuel, os romances históricos, a princípio. Então, é um prazer enorme estar aqui, e vamos dar, então, a continuidade à noite de hoje, a esse estudo sobre a obra Há 2000 anos. Vamos, então, começar. Vânia Ferlingeiro, oh, querida, um prazer ter você aqui com a gente, muito feliz em ver você por aqui. Então, vamos começar lendo uma página, e não podia ser diferente, nós leremos uma página, só um momentinho, de um livro, o livro Fonte Viva, ditado pelo Espírito Emmanuel, pela psicografia de Chico Xavier. Essa coleção Fonte Viva. Temos a mensagem 56, intitulada Renasce Agora. Mara, seja bem-vinda, Mara. Boa noite, querida. Aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Palavras de Jesus, narradas em João, capítulo 3, versículo 3. Temos aqui, se alguém tiver para querer acompanhar, mensagem 56. E Emmanuel comenta as palavras de Jesus. A própria natureza apresenta preciosas lições nesse particular. Sucedem-se os anos com matemática precisão, mas os dias são sempre novos, dispondo assim de 365 ocasiões de aprendizado e recomeço, anualmente. Quantas oportunidades de renovação moral encontrará a criatura no abençoado período de uma existência? Conserva do passado o que for bom e justo, belo e nobre, mas não guardes do pretérito os detritos e as sombras, ainda mesmo quando mascarados de encantador revestimento. Faze por ti mesmo, nos domínios da tua iniciativa pela aplicação da fraternidade real, o trabalho que a tua negligência atirará fatalmente sobre os ombros dos teus benfeitores e amigos espirituais. Cada hora que surge pode ser portadora de reajustamento. Se é possível, não deixes para depois os laços de amor e paz que podes criar agora, em substituição às pesadas algemas do desafeto. Não é fácil quebrar antigos preceitos do mundo ou desenovelar o coração a favor daqueles que nos ferem. Entretanto, o melhor antídoto contra os tóxicos da aversão é a nossa boa vontade, em benefício daqueles que nos odeiam ou que ainda não nos compreendem. Enquanto nos demoramos na fortaleza defensiva, o adversário cogita de enriquecer-se de munições, mas se descemos a praça, desassombrados e serenos, mostrando novas disposições na luta, a ideia de acordo substitui, dentro de nós e em nossos passos, a escura fermentação da guerra. Alguém te magoa? Reinicia o esforço da boa compreensão. Alguém te não entende? Persevera em demonstrar os intentos mais nobres. Deixa-te reviver, cada dia, na corrente cristalina e incessante do bem.
Não ouvides a assertiva do mestre. Aquele que não quer nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Renasce agora em teus propósitos, deliberações e atitudes, trabalhando para superar os obstáculos que te cercam e alcançando a antecipação da vitória sobre ti mesmo no tempo. Mais vale auxiliar ainda hoje que ser auxiliado amanhã. Boa noite, Maria Zã, Martinha, sejam bem-vindas. Vamos agora, então, elevar o nosso pensamento em prece. Bendito Senhor Jesus, Divino Mestre, que possamos render-te graças hoje por todas as experiências do caminho evolutivo. Que saibamos usar nosso livre-arbítrio com sabedoria, para que sigamos a nossa escala evolutiva. Que estes momentos, como o de hoje, de estudo, nos envolvendo com histórias de pretéritos personagens, possamos trazer para o nosso dia a dia, para a nossa realidade, as experiências, e que possamos nelas nos calcar, procurando aprender e praticar as mudanças necessárias para não cairmos nos mesmos enganos. Abençoe, Senhor, os nossos lares, para que tenhamos momentos de boas vibrações, de amor, de paz, e que nosso pensamento se transporte aos tempos de há 2000 anos. Que possamos compreender a profundidade da mensagem trazida por Emmanuel neste belo livro, nesta bela obra. Ajuda-nos, Senhor, a ampliar o nosso conhecimento, ampliar a nossa compreensão, para podermos assimilar as boas lições aqui que iremos receber. Se conosco, Senhor, ajude-nos no nosso dia a dia, na nossa caminhada evolutiva, para que possamos estar a cada dia melhores, sempre amparados pela tua mão, pela tua luz, que há de iluminar o caminho que nos levará ao Pai Celestial. Que assim possa ser, graças a Deus. Ana Vanessa, querida, então estamos aqui com essa proposta, não é? De estudarmos esta beleza, este livro maravilhoso, essa obra-prima. É uma obra-prima realmente. E então eu convido vocês, quem tiver o livro, que acompanhe a leitura, vamos fazer alguns comentários. A nossa intenção não é ler somente. Não é ler somente, porque ler somente a gente pode ler sozinhos, né? Em casa, quietinhos, no momento de, como hoje aqui no Brasil, aqui no Niterói, chovendo. Então, mas a nossa proposta é realmente avançar na obra, indo em busca das lições, procurando decifrar tudo aquilo que Emmanuel se propôs a trazer ao se expor, né, diante de nós, trazendo a sua existência como Públio Lentulus, que é o personagem principal desta obra. Então, vamos falar um pouquinho sobre a obra, né? Ela foi trazida por Emmanuel, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, nosso querido Chico Xavier. Rita, seja bem-vinda, querida, boa noite a você.
E a história começa nos anos 30 da era cristã e nos traz episódios da história do cristianismo no século I, tendo assim um conteúdo histórico repleto de ensinamentos e reflexões do Evangelho, que, aliás, é uma característica de Emmanuel, né? Ele faz muitas reflexões e nos faz refletir também, né? Então, nós faremos uma viagem aos tempos de Jesus. Essa obra nos transporta aos tempos de Jesus. É um romance de grande beleza literária, é uma beleza mesmo, a forma como Emmanuel traz a narrativa, né, como ele cria as frases, cria o ambiente, ele nos transporta realmente ao cenário que ele descreve, né? E tem a proposta de ensinar, essa obra tem a proposta de nos ensinar muitas coisas através das próprias experiências dolorosas que ele viveu, né, na época do Império Romano. Então, nós poderemos também, ao decorrer, ao crescer do estudo, acompanhar a evolução desse espírito. E veremos como ele se transforma a cada página. A cada página nós veremos a transformação dele, mas também de todas as personagens. Todas as personagens, tenham elas alcançando um nível evolutivo melhor do que o outro, aqueles que estacionaram ou aqueles que não conseguiram progredir o que poderiam progredir. Então, nós teremos aqui várias experiências e traremos, com certeza, eu tenho certeza de que nós traremos sempre para a nossa vida, né, as experiências que nós veremos, né, nessa história tão maravilhosa que é há 2000 anos. Então, nós acompanharemos a história dele e de sua esposa Lívia, que faz papel importantíssimo também na obra, nos períodos do ano 31 a 79, quando Públio desencarna, né? Então, do ano 31, já da nossa era cristã. Então, vamos ler. Quem tiver e quiser acompanhar a leitura, nós faremos a leitura agora da introdução trazida pela editora, e a editora intitulou, né, essa abertura como Na Intimidade de Emmanuel. E diz assim, começamos a leitura com essa narrativa. Leitor, antes de penetrares o limiar dessa história, é justo apresentemos à tua curiosidade algumas observações de Emmanuel, o ex-senador Públio Lentulus, descendente da orgulhosa gens Cornélia, recebidas desse generoso espírito na intimidade do grupo de estudos espiritualistas de Pedro Leopoldo, Estado de Minas Gerais. Então, temos aqui, primeiro, essa alusão à gens Cornélia, né? Essa gens Cornélia Cornélia era uma identidade. O gen quer dizer uma identidade familiar. E essa Cornélia produziu a maior quantidade de pessoas ilustres entre todas as grandes casas da Roma antiga. Então, é por isso que menciona essa questão do orgulho, né? É uma linhagem. Então, eu tenho orgulho dessa minha linhagem, né? Foi a mais distinta. Cornélias foi a mais distinta de todas elas, de todas as gentes. Então, dito isso, retornamos aqui. Por meio destas observações, ficarás conhecendo as primeiras palavras do autor a respeito desta obra e suas impressões mais profundas no curso do trabalho. Quer dizer, a coisa vai se aprofundando, Emmanuel vai realmente a fundo na narrativa de sua história, que foi levado a efeito
de 24 de outubro de 1938 a 9 de fevereiro de 1939. São 108 dias. A psicografia deste livro durou 108 dias. Segundo as possibilidades de tempo de seu médium, né, de Chico Xavier, sem perturbar as outras atividades do próprio Emmanuel, junto aos sofredores que frequentemente o procuram e junto ao esforço de propaganda do espiritismo cristão na pátria do Cruzeiro. Então, é uma época ainda que estavam realmente propagando o espiritismo pelo Brasil. E esta obra, com certeza, veio a trazer uma excelente colaboração para isso. Então, voltando aqui ao texto do livro, em 7 de setembro de 1939, quer dizer, antes do início da psicografia, afirmava Emmanuel, ele em pequena mensagem endereçada aos seus amigos encarnados. Disse Emmanuel, algum dia, se Deus me permitir, falar-vos-ei do orgulhoso Patrício Públio Lentulus, a fim de algo aprenderdes nas dolorosas experiências de uma alma indiferente e ingrata. Esperemos o tempo e a permissão de Jesus. Então, aqui já temos uma tinta, né, uma pincelada do que será este personagem. Como ele é orgulhoso e sofrerá dolorosas experiências por ter uma alma indiferente e ingrata. Sim, este Emmanuel. Este Emmanuel que nós lemos essas mensagens maravilhosas, que hoje lemos aqui no Fonte Viva, este mesmo Emmanuel, né? Ele foi, sim, um dia orgulhoso, viveu dolorosas experiências e possuía uma alma indiferente e ingrata. E aguardaram, então, a permissão de Jesus para começar o trabalho na criação desta obra. Continua assim a editora. Emmanuel não esqueceu a promessa. Com efeito, em 21 de outubro do mesmo ano, voltava a recordar noutro comunicado familiar. Dizia Emmanuel, se a bondade de Jesus nos permitir, iniciaremos o nosso esforço dentro de alguns dias, esperando eu a possibilidade de grafarmos as nossas lembranças do tempo em que se verificou a passagem do Divino Mestre sobre a face da Terra. Não sei se conseguiremos realizar tão bem quanto desejamos semelhante intento. De antemão, todavia, quero assinalar minha confiança na misericórdia do Pai de infinita bondade. De fato, em 24 de outubro referido, recebia o médium Xavier a primeira página deste livro, e no dia seguinte, Emmanuel voltava a dizer: iniciamos com o amparo de Jesus mais um despretensioso trabalho. Permita a Deus que possamos levá-lo a bom termo. Então, aqui eu gostaria de fazer um pequeno corte. Vamos vir para um ano mais recente, 1971, dia 28 de julho de 1971, acontece na televisão brasileira, na televisão do canal da TV Tupi, um programa chamado Pinga Fogo. E nesse dia, 28 de julho de 71, quem era o convidado? Francisco Cândido Xavier, o nosso querido Chico Xavier. E esse programa está à disposição no YouTube, vale a pena ser assistido, ele como um todo. Mas, se quiserem ir a esse trecho em que ele menciona como foi para ele o início da psicografia há 2000 anos. Então, bem no início da primeira parte do programa, o programa ele é dividido em duas partes, em duas gravações. Na primeira parte, bem no início, ele vai ao tempo
que ele relata como foi para ele a experiência da psicografia de há 2000 anos. Então, ele conta que em 1936 ele começou a ter vontade de psicografar. Mas ele levava na vida muitos problemas. Ele tinha uma vida bastante turbulenta, não era tranquila, ele passava por momentos muito difíceis. E Emmanuel diz que era impossível trabalhar dessa forma, que ele precisava, para psicografar um romance, de muita paz, de mente vazia, de mente dedicada, tranquila, né? Porque era um trabalho bastante puxado. Não são essas as palavras dele, mas era esse o significado. Então, Emmanuel ensina Chico a melhorar essa maneira de estar, de ser, de sentir, né? E através de preces, de meditações, de uma série de instruções que Emmanuel dá para Chico, ao longo de 3 anos, ele consegue finalmente poder se comprometer com Emmanuel a psicografar esse romance. Então, chega esse dia, mencionado aqui, em que, no sossego da Fazenda Modelo, na noite, ele pôde, então, partir para a psicografia, na verdade, não é como ele tanto queria. Então, ele se recolhe para começar a psicografia, e ele narra como isso acontece. Agora, isso eu gostaria de ler, porque eu gostaria de ser fiel às palavras dele, porque é interessante a forma como ele explica como aconteceu o início e depois, claro, durante toda a execução da obra. Palavras de Chico. O livro começa com uma cena de 2 patrícios romanos a trocar ideias no jardim, diante de um céu nebuloso que depois resultou numa tempestade. Eu comecei a ver aquela cidade, aquele céu, a chuva caindo e aqueles 2 homens vestidos à moda antiga, de túnicas, deitados naqueles sofás longos e comiam frutas com as mãos. Eu me assustei com aquela visão, que parecia uma visão estranha porque estava dentro e fora de mim. Como se eu assistisse a um cinema em que eu me tornasse parte da tela e estivesse fora dela. Então, é essa descrição que ele dá, né? Como aconteceu isso para ele. E como ele se assustou, ele largou o lápis, parou de escrever. Então, Emmanuel fala para ele, explica para ele, que ele estava sob uma certa hipnose e que ele, então, via e sentia o que Emmanuel narrava, mas não sabia o que escrevia. Então, ele escrevia sem saber o que estava escrevendo, né? Somente depois, que quando ele lia, que ele ia saber o que escreveu, porque, na realidade, ele estava vivendo aquele momento. É incrível, é incrível. Vale a pena assistir ao Pinga Fogo, e vocês não vão se arrepender. E vale assistir todo, não, vamos lá, né? Não é só essa parte que se refere à obra há 2000 anos. Então, vamos voltar à leitura daqui da introdução feita pela editora. Agora verificareis a extensão de minhas fraquezas no passado. Isso Emmanuel continua falando. Sentindo-me, porém, confortado em aparecer com toda a sinceridade do meu coração ante o plenário de vossas consciências. O que temos aqui? Ele já nos trazendo
a questão que ele sabe, que nós vamos julgar, ele está se expondo, ele está desnudo diante de todos nós, de todo leitor, que ao longo de todos esses anos e para frente, todos aqueles que irão ler no futuro, vão julgá-lo, né? E isso é bom que nós percebamos, porque nós somos julgados também. Então, nós vamos julgar e seremos julgados nas nossas atitudes, né? Então, já podemos começar a exercitar aqui, né, o não julgamento. Vamos simplesmente expor o nosso olhar amoroso para um irmão que um dia foi, quizás, menos ruim do que nós mesmos. Nós não sabemos as nossas histórias, as nossas existências, que foram muitas, com certeza. E hoje nós estamos aqui, depois de Cristo, 2000 anos ainda, engatinhando, ainda tentando compreender as palavras de Jesus, as suas parábolas, a sua mensagem, o seu evangelho. Então, realmente, nós não temos o direito de julgar. Nós podemos, sim, observar e trazer para o nosso dia a dia as experiências, aprender com as experiências de Emmanuel, não é? Vamos seguir. Continua Emmanuel. Orai comigo, pedindo a Jesus para que eu possa completar esse esforço, de modo que o plenário se dilate além do vosso meio, a fim de que a minha confissão seja um roteiro para todos. Então, ele ainda pede para que oremos com ele, para que a história dele seja um roteiro para todos nós. Então, que seja mesmo, não é? Que seja um roteiro, que nós possamos trazer para a nossa existência essas experiências, valiosíssimas experiências. Prosseguindo. Durante todo o esforço de psicografia, o autor deste livro não perdeu o ensejo de ensinar a humildade e a fé a quantos o acompanham. Em 30 de dezembro de 1938, comentava em nova mensagem afetuosa. Então, mais essa aqui vamos ver a terceira, né? Disse Emmanuel: agradeço, meus filhos, o precioso concurso que me vindes prestando. Tenho me esforçado quanto possível para adaptar uma história tão antiga ao sabor das expressões do mundo moderno, mas em relatando a verdade, somos levados a penetrar, antes de tudo, na essência das coisas, dos fatos e dos ensinamentos. Para mim, essas recordações têm sido muito suaves, mas também muito amargas. Suaves pela rememoração das lembranças amigas, mas profundamente dolorosas. Olha como não foi fácil para Emmanuel, né? Profundamente dolorosas, considerando o meu coração empedernido que não soube aproveitar o minuto radioso que soara no relógio da minha vida de espírito há 2000 anos. Lá adiante, muito adiante da obra, no final, nós entenderemos muito bem a que minuto radioso Emmanuel se refere aqui. Permita Jesus, retoma Emmanuel, que eu possa atingir os fins a que me propus, apresentando neste trabalho não uma lembrança interessante acerca de minha pobre personalidade, mas tão somente uma experiência para os que hoje trabalham na semeadura e na seara do nosso divino mestre. Então, que não seja somente, a intenção dele não era só contar uma historinha, trazer, aconteceu isso, não. Ele trouxe na sua plenitude, trouxe todos os dramas, trouxe tudo à tona, para que dali, dessa quantidade imensa de experiências dolorosas, o leitor pudesse usufruir o aprendizado.
Retoma a editora. De outras vezes, Emmanuel ensinava aos seus companheiros encarnados a necessidade de nossa ligação espiritual com Jesus, nos desempenho de todos os trabalhos. No dia 4 de janeiro de 1939, grafava ele esta prece, ainda com respeito às suas memórias do passado remoto. Agora, quem não leu, prepare-se para uma das preces mais belas que nós podemos ter o privilégio de escutar. Que Deus me permita trazer as palavras de Emmanuel com a beleza que ele merece, que eu coloque nas palavras. Jesus, Cordeiro misericordioso do Pai de todas as graças, são passados 2000 anos e minha pobre alma ainda revive os dias amargurados e tristes, que são 2 milênios, Senhor, no relógio da eternidade. Sinto que a tua misericórdia nos responde em suas ignotas profundezas. Sim, o tempo é o grande tesouro do homem, e 20 séculos, como 20 existências diversas, podem ser 20 dias de provas, de experiências e de lutas redentoras. Só a tua bondade é infinita. Somente a tua misericórdia pode abranger todos os séculos e todos os seres, porque em ti vive a gloriosa síntese de toda a evolução terrestre, fermento divino de todas as culturas, alma sublime de todos os pensamentos. Diante de meus pobres olhos, desenha-se a velha Roma dos meus pesares e das minhas quedas dolorosas. Sinto-me ainda envolto na miséria das minhas fraquezas e contemplo os monumentos das vaidades humanas. Expressões políticas, variando nas suas características de liberdade e de força, detentores de autoridade e do poder, senhores da fortuna e da inteligência, grandezas efêmeras que se perduram apenas por um dia fugaz. Tronos e púrpuras, mantos preciosos das honrarias terrestres, togas da falha justiça humana, parlamentos e decretos supostos irrevogáveis. Em silêncio, Senhor, viste a confusão que se estabelecer entre os homens inquietos e com o mesmo desvelado amor, salvaste sempre as criaturas no instante doloroso das ruínas supremas. Deste a mão misericordiosa e imaculada aos povos mais humildes e mais frágeis. Confundiste a ciência mentirosa de todos os tempos, humilhaste os que se consideravam grandes e poderosos. Sob o teu olhar compassivo, a morte abriu suas portas de sombra e as falsas glórias do mundo foram derruídas no torvelinho das ambições, reduzindo-se todas as vaidades a um acervo de cinzas. Ante minha alma, surgem as reminiscências das construções elegantes, das colinas célebres. Vejo o Tibre que passa, recolhendo os detritos da grande Babilônia imperial, os aquedutos, os mármores preciosos, as termas que pareciam indestrutíveis. Vejo ainda as ruas movimentadas, onde uma plebe miserável espera as graças dos grandes senhores, as esmolas de trigo, os fragmentos de pano, para resguardarem do frio a nudez da carne. Regurgitam os circos. Há uma aristocracia do patriarcado observando as provas elegantes do campo de Marte, e em tudo, das vias mais humildes até os palácios mais suntuosos, fala-se de César, o Augusto. Dentro dessas recordações eu passo, Senhor,
entre farraparias e esplendores, com o meu orgulho miserável. Dos véus espessos de minhas sombras, também eu não podia te ver no alto, onde guardas o teu sólio de graças inesgotáveis. Enquanto o grande império se desfazia em suas lutas inquietantes, trazias o teu coração no silêncio, e como os outros, eu não percebia que vigiavas. Permitiste que a Babel romana se levantasse muito alto, mas quando viste que se ameaçava a própria estabilidade da vida no planeta, disseste: basta, são vindos os tempos de operar-se na seara da verdade. E os grandes monumentos, com as estátuas dos deuses antigos, rolaram de seus pedestais maravilhosos. Um sopro de morte varreu as regiões infestadas pelos vírus da ambição e do egoísmo. Circos formidandos caíram os palácios, enegreceram-se os mármores luxuosos. Bastou uma palavra tua, Senhor, para que os grandes senhores voltassem às margens do Tibre, como escravos misérrimos. Perambulamos assim, dentro da nossa noite, até o dia em que a nova luz brotar em nossa consciência. Foi preciso que os séculos passassem para aprendermos as primeiras letras de tua ciência infinita de perdão e amor. E aqui estamos, Jesus, para louvar-te a grandeza. Dá que possamos recordar-te em cada passo, ouvir-te a voz em cada som distraído do caminho, para fugirmos da sombra dolorosa. Estende-nos tuas mãos e fala-nos ainda do teu reino. Temos sede imensa daquela água eterna da vida que figuraste no ensinamento à samaritana. Exército de operários do teu evangelho, nós não movemos sob as tuas determinações suaves e sacrossantas. Ampara-nos, Senhor, e não nos retires dos ombros a cruz luminosa e redentora, mas ajuda-nos a sentir, nos trabalhos de cada dia, a luz eterna e imensa do teu reino de paz, de concórdia e sabedoria, em nossa estrada de luta, de solidariedade e de esperança. Em 8 de fevereiro último, em 8 de fevereiro de 1939, véspera do término da recepção deste livro, agradeci Emmanuel o concurso de seus companheiros encarnados, em comunicado familiar, do qual destacamos algumas frases. Meus amigos, Deus vos auxilie e recompense. Nosso modesto trabalho está a terminar. Poucas páginas lhe restam e eu vos agradeço de coração. Reencontrando os espíritos amigos das épocas mortas, sinto o coração satisfeito e confortado ao verificar a dedicação de todos ao firme pensamento da evolução, para a frente e para o alto, pois não é sem razão de ser que hoje laboramos na mesma oficina de esforço e boa vontade. Jesus há de recompensar a cota de esforço amigo e sincero que me prestastes e que a sua infinita misericórdia vos abençoe, é a minha oração de sempre. Aqui ficam algumas das anotações íntimas de Emmanuel, fornecidas na recepção deste livro. A humildade desse generoso espírito vem demonstrar que no plano invisível há também necessidade de esforço próprio, de paciência e de fé para as realizações. As notas familiares do autor são um convite para que todos nós saibamos orar, trabalhar e esperar em Jesus Cristo, sem desfalecimentos, na luta que a bondade divina nos oferece
para o nosso resgate no caminho da redenção. Assinado a editora Pedro Leopoldo, Minas Gerais, 2 de março de 1939. A obra estava pronta, faltava materializar, não é mesmo? E essa prece, que beleza! Nós vamos, o que nós sempre aqui, nos nossos encontros, nos nossos estudos, nós sempre levantamos essa questão do tempo, da eternidade. O que é uma existência diante da eternidade? Nós sempre nos levamos a esse pensamento, a esse comentário. E que são 2 milênios, Senhor, no relógio da eternidade? E é uma pergunta que nós devemos fazer sempre, quando nos sentirmos aflitos, quando estivermos vivendo momentos tristes, momentos difíceis. O que são esses momentos para quem vive na eternidade? Depois, um pouquinho mais adiante na prece, eu preciso fazer uns comentários aqui, porque ela é bela demais. Porque em ti vive a gloriosa síntese de toda a evolução terrestre. Em Jesus, esta figura. E isso me levou ao Livro dos Espíritos, na questão, a famosa questão, tão repetida questão 625, em que Kardec pergunta aos espíritos qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo. E os espíritos respondem, simplesmente, uma única palavra: Jesus. E é Jesus. É a Jesus que ele está se referindo, é a Jesus que nós temos que ter sempre nessa conta altíssima. E não esquecer que, por mais enganos que cometamos, por mais dificuldades que nós tenhamos, por mais defeitos, nós estamos no caminho e precisamos sempre nos manter olhando o Mestre como o nosso guia e modelo. É a Ele que devemos pedir sempre, é a Ele que devemos nos dedicar. Essa tarefa hoje aqui é dele, de mais ninguém. Depois, ele se refere às vaidades humanas. Isso é atemporal. As vaidades humanas são constantes na existência deste nosso planeta de provas e expiações. Nós estamos ainda no caminho de jogar fora essas vaidades. Nós temos muito a tirar, muito a deixar para trás. Mas nós estamos tirando. Não é aqui para ninguém ficar se sentindo menos ou derrotado, não. Nós estamos seguindo, nós estamos. A prova disso que nós estamos hoje, uma terça-feira, 8h da noite, 8h15 quase, aqui, todos unidos com o mesmo propósito de aprender, de procurar, nos exemplos de Emmanuel, evoluir assim como ele evoluiu. Depois tem um trecho belíssimo. Sob o teu olhar compassivo, a morte abriu suas portas de sombra e as falsas glórias do mundo foram derruídas no torvelinho das ambições, reduzindo todas as vaidades a um acervo de cinzas. E foi o que aconteceu. Tudo virou cinza, não foi? Ante minha alma surgem as reminiscências, esse trecho em que ele volta realmente, que ele visita as paragens que ele tanto percorreu, a sua terra natal, as reminiscências das construções elegantes das colinas célebres. Roma tem 7 colinas, Roma é uma delas, está numa delas, depois tem mais 6 colinas, e é a elas que ele se refere. Vejo o Tibre, o rio que passa, recolhendo os detritos da grande Babilônia imperial, os aquedutos, obras magníficas que traziam as águas das fontes
de cidades distantes, uma obra fabulosa, os mármores preciosos, as termas, as famosas termas, não é? Romanas, que pareciam indestrutíveis, simplesmente pareciam, tanto pareciam que foram destruídas. E ele andou por essas ruas, vendo a plebe, vendo as pessoas esmolando pelo pão, os fragmentos de pano. Será que hoje não é assim? Nós não estamos assim, vendo o nosso Tibre, levando os detritos, os mármores preciosos, as mansões, os pobres famintos pedindo pão, com farrapos. Não mudamos, não é? Depois, mais adiante, ele se refere ao Campo de Marte. O Campo de Marte era uma região, não sei se vocês, mas às vezes, quando menino, eu imaginava, quando lia o Evangelho, eu imaginava Roma, aquela coisa, cidade antiga, mas não. Só esse Campo de Marte, ele tinha 2 quilômetros de extensão, com inúmeras construções, era um lugar belíssimo, né? E hoje tem lá as suas ruínas. Roma não pode fazer uma obra, a Roma atual não pode, a prefeitura não pode começar uma obra sem descobrir uma ruína, para tudo, né? Para toda obra, porque daí chegam os estudiosos para cavar, cavar e descobrir maravilhas. Depois, vemos lá, bem mais adiante, foi preciso que os séculos passassem para aprendermos as primeiras letras de tua ciência infinita de perdão e de amor. O ABC do amor. O que sabemos do real perdão, do verdadeiro amor? Nós estamos engatinhando ainda, mas estamos. Então é importante a gente sempre lembrar que não somos perfeitos, não estamos lá adiante ainda, mas nós estamos no caminho. E nós vamos aprender, nós vamos chegar lá. Depois, ainda na prece, ele diz assim: estende-nos tuas mãos, se referindo, né, às mãos de Jesus, e fala-nos ainda do teu reino. Temos sede imensa daquela água eterna da vida que figuraste no ensinamento à samaritana, fazendo alusão àquele encontro dele no Poço de Jacó com a mulher samaritana. Belíssima passagem do Evangelho. E mais adiante, ampara-nos, Senhor, e não nos retires dos ombros a cruz luminosa e redentora, mas ajuda-nos a sentir nos trabalhos de cada dia a luz eterna e imensa de teu reino de paz, de concórdia e sabedoria, em nossa estrada de luta, de solidariedade e de esperança. Não tire as nossas provas, as nossas expiações de nossos ombros, mas ajuda-nos, Senhor, a seguir com elas, a vencê-las, a superá-las, sempre com o coração grato pela oportunidade reencarnatória em que aqui estamos, buscando nos livrar, deixar para trás, né, os nossos defeitos, a nossa pequenez, e seguir angariando virtudes. Virtudes, é só o que a gente quer. Vamos angariar virtudes. E não podemos deixar de falar um pouquinho, não é? Sobre o trabalho de Emmanuel. Nós precisamos trazer à luz a real importância de Emmanuel na literatura espírita, né? Então, eu vou trazer aqui um slidezinho para nós vermos, só para ilustrar o que eu direi.
aqui, tal, aqui. Isso. Então, vamos ver a obra, extensa obra de Emmanuel, né? Aqui nessa imagem, como Públio. Então, temos aí livros de autoria de Emmanuel, porque vamos lembrar que ele estava à frente da tarefa mediúnica, né, de Francisco Cândido Xavier, nosso querido Chico. E ele esteve muito presente, tendo se afastado num pequeno período durante a Segunda Guerra Mundial, em que ele se uniu a Saulo e a Paulo de Tarso para recolher almas amigas que estavam desencarnando na Segunda Guerra, lá na Europa. Então, ele se afastou nesse pequeno período para essa nobre tarefa, e nesse período, o espírito que ficou coordenando, amparando Chico, foi o espírito chamado Natanael. Daí encontramos muitos livros, né, da autoria de Emmanuel. Ele produziu toda espécie de textos, ele prefaciou inúmeras obras, nos trouxe uma imensidão de comentários, de romances, mensagens que nos fazem refletir até hoje. É uma obra diversificada, extremamente valiosa, né? Temos essa coleção Fonte Viva, que muitos usamos, né, no Evangelho no Lar, para abrir uma reunião de estudo. Devemos ler sempre no nosso dia a dia. Qualquer uma delas, todas. Podemos alternar, né? Abrir ao acaso, porque o acaso sempre nos cai aquela mensagem valiosa que nós precisávamos ler. E então, aqui os romances históricos de Emmanuel, começando com há 2000 anos, né? Depois teremos aí mais outras obras a estudar, e vamos estudar todas, se Deus abençoar o nosso trabalho, a nossa tarefa. Aqui nós leremos ainda, depois, 50 anos depois, que foi a segunda obra, o segundo romance histórico, né? Depois Renúncia, depois Paulo e Estevão, e, por fim, Ave Cristo. Nós chegaremos lá, tá bom? Então, vamos ver se eu consigo ainda trazer, como curiosidade, como ensinamento, né, as encarnações conhecidas de Emmanuel. Então, nós temos Simas. Simas foi um grão sacerdote do templo do Amon-Ra, na antiga cidade egípcia de Tebas. Foi reitor da escola de Tames e pai da futura rainha Samurai-Mate. Essas informações estão no livro Semiramis, a Rainha de Assíria, da Babilônia e do Sonho, por Camilo Rodrigues. Depois, ele volta à encarnação como cônsul romano Públio Lentulus Cornélius Sura, contemporâneo de Júlio César, bem como amigo de Súlia e Cícero, condenado à morte do ano 63 a.C. Faltou dizer que Simas ele estava foi no século 9 a.C. Então, foi uma encarnação bem anterior, né? Essa existência do cônsul Sura está aqui no livro que nós vamos começar a ler, há 2000 anos. E é próprio Emmanuel que traz essa informação. A terceira encarnação, então, foi já como Públio Lentulus Cornélius, um senador romano, bisneto do anterior, do Sura, né, do Públio Lentulus Cornélius Sura. Viveu na época do Cristo, teve a oportunidade de se encontrar pessoalmente com Jesus.
Mas entre a opção de ser servo de Jesus ou servo do mundo, ficou com a primeira opção. Resolveu ser servo do mundo. Desencarnou na cidade de Pompeia no ano 79, quando da erupção do Vesúvio. Ele desencarnou já cego e, já voltado aos princípios de Jesus, ele desencarnou como Públio Lentulus, como cristão. Depois ele vem novamente à existência na carne como escravo Nestório. Ele renasce em Éfeso no ano de 131. De origem judaica, escravizado por romanos que conduzem ao país de sua anterior existência. Nos seus 45 anos presumíveis, mostra em seu porte um orgulho silencioso e inconformado. Cristão desde a infância, é preso e, por manter-se fiel a Jesus, é condenado à morte. Essa reencarnação está relatada no livro 50 anos depois, na segunda obra dos romances históricos. A quinta existência, Basílio, romano, filho de escravos gregos. Nasceu em Chipre como liberto do ano 233. Casou-se com a escrava Júlia de Aura e teve uma filha, porém ambas morreram precocemente. Posteriormente, adotou para si uma criança abandonada numa cesta, que mais tarde recebeu o nome de Lívia, vivendo com ela até o fim de seus dias, quando foi torturado e morto. Essa história encontraremos no livro Ave Cristo, o último romance romance histórico, não é? E lembrando que ele é o último e levou muitos anos para ser publicado. Ele foi publicado, não, publicado também, claro, mas psicografado, foi em 1953. Lembrando que Renúncia foi em 1942, então tem uma etapa aí bem grande, né? Sem esse livro. Depois temos, então, São Remígio, como sexta encarnação, bispo de Reims. Nasceu no ano 439 em Lyon. De família nobre e religiosa, considerado o maior orador sacro do reino dos francos, dos franceses, não é? Pela sua especialidade em retórica. Considerado também o apóstolo dos pagãos nas Galhas, era conhecido pela sua pureza de espírito, bem como seu profundo amor a Deus e ao próximo. Desencarnou em janeiro de 535, aos 96 anos. Não há relato dessa encarnação em nenhuma obra, mas todos trazem essa informação. Depois, Cardeal João de São Paulo realizou sua obra durante o papado de Inocêncio III, conhecido como cardeal protetor e figura proeminente no Vaticano nos séculos XII e XIII. Foi ele quem recebeu Francisco de Assis em 1209, quando o primeiro núcleo de frades foi a Roma encontrar-se com o Papa Inocêncio III. O Papa ficou impressionado por aquele pequeno jovem de olhos ardentes e aprovou a regra, depois confirmada definitivamente em 1223, por Honório III, o outro Papa. A oitava encarnação, temos o nosso Emmanuel reencarnando como Padre Manuel da Nóbrega, em Portugal, 1517 a 1570, o século XVI. Sacerdote jesuíta, participou das primeiras missões de catequização no Brasil. Esteve presente na fundação de Salvador e do Rio de Janeiro. De acordo com Francisco Cândido Xavier, em participação no mesmo programa Pinga Fogo, mencionado anteriormente, né, o programa que eu falei, Emmanuel teria sido, nessa encarnação, o padre português Manuel da Nóbrega. Tenho ainda um detalhe, o deputado Freitas Nobre teria declarado, nessa mesma noite, né, do 27 de julho de 1971, num outro programa, na mesma rede de televisão, na Tupi, que ao escrever o livro sobre o padre José de Anchieta, teve a oportunidade de encontrar e fotografar a assinatura de Manuel da Nóbrega, como E. Manuel.
E, de acordo com seu entendimento, isso, né, vamos trazer que o deputado trouxe isso, de acordo com seu entendimento, o E inicial se deveria à abreviatura de hermano, o que ainda, de acordo com seu entendimento, autorizaria a que o nome fosse grafado Emanuel, com um M apenas pronunciado com acentuação oxítona. E essa informação está no livro Amor e Sabedoria, de autoria de Emmanuel. Depois, Padre Damiano, nascido em 1613, estou preocupada com o horário, Roberta. Vamos acabando. Padre Damiano, nascido em 1613 na Espanha, residiu em Ávila, Castela Velha, onde oficiou a Igreja de São Vicente. Combateu o fanatismo católico e as penas políticas na Inquisição. Abraçava no íntimo a doutrina espírita, mesmo antes dela aparecer, né, dela surgir. Então, essas informações estão no livro Renúncia. Depois, Jean-Jacques Tourville, nascido no século XVIII, na França, foi educador da nobreza e prelado católico romano no período anterior à Revolução Francesa. Fugiu à ferocidade da Revolução, né, da Revolução Francesa para a Espanha, onde viveu até a morte. E, por fim, Padre Amaro, um humilde sacerdote católico que viveu entre os séculos XIX e XX. Viveu no estado brasileiro do Pará. Posteriormente, foi ao Rio de Janeiro, onde se dedicou à pregação do Evangelho de Jesus, tendo inclusive tido contato com Bezerra de Menezes. Há uma mensagem psicografada de Chico intitulada Sacerdote Católico que Fui, no qual Emmanuel descreve com detalhes o processo de sua desencarnação nessa existência. E assim, meus queridos, temos aí o progresso espiritual, o progresso moral, que veio através do século sendo conquistado por este ser, por Emmanuel, dando a nós, então, a certeza, não é? De que as reencarnações têm o poder transformador e que cada um de nós também está capacitado a evoluir, a descartar os enganos e, como eu disse antes, angariar as virtudes. Então, agora, nos despedindo, vamos orar? Amado Mestre Jesus, gratidão, Senhor, por todo este material maravilhoso que teu filho, Emmanuel, nos trouxe. Que nós possamos, daqui para frente, desvendar cada página, cada linha da história que ele nos trará. Que possamos aproveitar as suas experiências para a nossa existência. Que possamos seguir, como ele, o teu caminho, a tua luz. Nessa estrada bendita, que nos levará com certeza à felicidade. A felicidade que só existe àqueles que honram ao Pai. Obrigada, Senhor, por essa noite de tantos esclarecimentos, essa noite de tanta emoção. Abençoa-nos a tarefa que dedicamos a Ti, Senhor. Que assim possa ser, graças a Deus. Então, meus queridos, na próxima terça-feira eu os convido para estarmos novamente aqui, para darmos, então, início a essa bela obra. Valerá a pena, eu tenho certeza absoluta, porque não foi por nada que Emmanuel se expôs como se expôs. O propósito é trazer a nós, filhos de Deus, o roteiro para encontrá-lo.
Tenham todos uma boa noite. Cristina, querida, querida, que Jesus abençoe o trabalho de divulgação de tão bela obra. É realmente emocionante. Obrigada, Cris, Martinha, Vânia, Mara, Maria Zana, Vanessa, querida, Rita, muito obrigado pela companhia de vocês. Roberta, meu agradecimento imenso, porque sem você eu não saberia trazer aqui com tanta tranquilidade, com tanta clareza as imagens. Está aqui nessa forma diferente de se comunicar, para mim hoje uma novidade. Obrigada, querida. Que Deus abençoe a todos. Muita paz.